Olá, muito bom dia para você. Agora são 9 horas e 57 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Danilo Teles e falo ao vivo aqui do Teatro Herotíades de Campos, no Engenho Central, em Piracicaba. Na manhã deste sábado, hoje já é dia 27 de janeiro, acontece aqui um ato em memória às vítimas do Holocausto. Esse programa tem uma parceria aí entre a TV Metropolitana de Piracicaba, a Rádio Metropolitana de Piracicaba, Canal de Piracicaba, Central de Notícias de Piracicaba, perdão. E esse evento aqui é realizado pela Amamos, Associação Memorial Amigos de Sião, e também da WJC, World Jewish Congress. E é coordenado pelo jornalista Maurício Ribeiro, que já está aqui atrás. Então a gente já fala aqui ao vivo, direto do Teatro do Engenho Central. Daqui a pouquinho começa esse ato. Esse ato também tem o apoio do IMPAS, Instituto Marco da Paz, aqui de Piracicaba, e da Prefeitura Municipal de Piracicaba. Então, dentro de mais alguns minutos, está agendado para começar às 10 horas da manhã em ponto. Agora são 9 horas e 58 minutos pelo horário de Brasília. Você acompanha conosco então aqui de perto toda essa movimentação direto do Engenho Central. Esse ato estava agendado, estava marcado para acontecer ali na área de lazer, na Rua do Porto, onde tem o Marco da Paz. Tem um sino ali e aquilo tem uma importância muito grande. Só que por conta de questões meteorológicas, claro, esse ato foi reagendado e marcado aqui para o Engenho Central por conta da cobertura. Se caso chovesse, não teria aí problema em atrapalhar este evento. Então esse ato aqui, né, que está acontecendo neste momento, mais uma vez relembrando, frisando que ele é realizado pela Amamos, a Associação Memorial Amigos de Sião, aqui de Piracicaba, que é coordenado pelo jornalista Maurício Ribeiro, e também do World Jewish Congress, que tem o apoio e também tem o apoio do IMPAS, Instituto Marco da Paz, e da Prefeitura de Piracicaba. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, direto aqui do Engenho Central, trazendo para vocês então aí toda essa movimentação aqui do ato em memória às vítimas do Holocausto. A gente volta dentro de alguns minutos. Olá, muito bom dia para você. Voltamos ao vivo aqui do Teatro Herotíades de Campos, no Engenho Central. Falamos ao vivo aqui agora do hall, onde começa agora um ato em memória às vítimas do Holocausto. A data do dia 27 de janeiro é marcado por celebrações mundiais em homenagem às vítimas do Holocausto. Este ano, então, de 2024, há 79 anos atrás, eram libertados do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau os sobreviventes da barbárie nazista. Neste momento, o radialista Enzo Oliveira está fazendo a leitura. Vamos ouvir o que ele está dizendo. O fim do pesadelo para judeus, negros, homossexuais, ciganos, maçons, pessoas com deficiência, testemunhas de Jeová e todos aqueles que se opunham ao regime nazista. A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas no ano de 2005, como Dia Internacional de Lembrança do Holocausto. E desde então, tem mobilizado o mundo para a necessidade magna de relembrar, para que os horrores do Holocausto nunca mais se repitam. A Associação Memorial de Sião, Amigos de Sião, desde 2018, celebra o Dia Internacional de Memória do Holocausto, por meio da campanha We Remember, uma iniciativa do World Jewish Congress, sediado em Nova York, com apoio de agências judaicas e organizações não
será celebrado nesta manhã é uma extensão da campanha We Remember e um chamado à sociedade civil organizada, ao poder público local e às entidades associadas para o desafio de abafar toda e qualquer brasa que insista em reacender o nazismo, o fascismo e outros regimes totalitários que ameacem o sagrado direito à vida e à liberdade de crença e ideologia. Para compor o dispositivo de honra, convidamos para que venham aqui à frente as seguintes autoridades: o coordenador da Associação Memorial Amigos de Sião e representante local do World Jewish Congress, o jornalista Maurício Ribeiro. Também o presidente da Sociedade Sírio-Libanesa de Piracicaba, Dr. Francisco Fará. Também os representantes do Instituto Marco da Paz, Sr. Francisco Galo Neto e Sra. Hilda Galo. Nesse momento, se pronunciarão os membros das instituições que compõem o dispositivo de honra desse ato. Pela Sociedade Sírio-Libanesa de Piracicaba, Dr. Francisco Fará. Bom dia a todos. Em nome da Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa, é uma honra, um prazer receber esse convite e estar aqui ao lado nesse ato tão importante e tão significativo para a paz e para que nós sempre estejamos relembrando, né, todos os acontecimentos de um passado assim não tão distante, mas que não pode, em hipótese alguma, voltar a se repetir, né? É importante essa celebração para que nós possamos relembrar tudo o que ocorreu e sempre trazer à nossa consciência que a convivência entre os povos, entre os cidadãos, né, entre os seres humanos, ela deve ser sempre com paz e harmonia e visando o progresso de todos e o respeito a todas as ideologias, religiões e diferenças que possam existir, né? Nós da sociedade sírio-libanesa nos colocamos com muita honra ao lado da comunidade judaica nesse ato tão importante e que isso possa gerar sementes e fazer florescer árvores na nossa sociedade. Isso é importante, que nós possamos passar essa significação para as futuras gerações, para que elas, como foi muito bem lembrado no início, em momento algum deixe que voltem qualquer resquício de nazismo, de fascismo ou de qualquer outra discriminação que possa haver. Muito obrigado novamente. É uma satisfação e uma honra da colônia sírio-libanesa se postar junto à comunidade judaica nesse evento tão importante e significativo para toda a sociedade, para toda a humanidade, como a própria Nações Unidas, desde 2005, já estabeleceu esse marco. Parabéns pela iniciativa e todos os anos tenho a certeza que nós teremos o prazer e a honra de estar juntos nessa caminhada com vocês. Obrigado. Bom, peço perdão aqui também para compor o dispositivo de honra, representando o secretário de Cultura e o assessor de gabinete, Maurício Scarpari. Maurício pode também fazer seu pronunciamento.
caros presentes, convidados, neste momento tão especial. Relembrar as vítimas do Holocausto destaca a importância desta data para evitar crimes de ódio. Hoje ainda estamos testemunhando níveis crescentes de antissemitismo, xenofobia, negação e muitas vezes a exaltação do Holocausto. Devemos sempre nos ater ao passado e prestar atenção a esses acontecimentos que infelizmente fazem parte ainda dessa nossa história. É nosso dever compartilhar essa história, honrar a memória dos 6 milhões de judeus que morreram nos campos de concentração, para que não haja a repetição de atrocidade como essa. A falta de conhecimento da história e dos fatos ainda está muito presente. Por isso, nós estamos aqui. We remember, nós nos lembramos e nós nos lembraremos sempre. Paz a todos. Muito obrigado. Pela Associação Memorial Amigos de Sião e representante local do World Jewish Congress, o jornalista Maurício Ribeiro. Meu bom dia a todos e a todas, nessa Casa da Cultura, Shabbat Shalom, para quem é da fé. E nesta manhã de sábado, sentimos-nos abençoados por essa boa porta que se abre para nos receber aqui. Idealizamos num primeiro momento que esse ato se repetisse, como fizemos em 2023, é isso? Em 23, no Marco da Paz da Rua do Porto. Quero desde já agradecer ao Instituto Marco da Paz, aqui na figura do casal Galo em Piracicaba. Estão justificados não utilizar a palavra, porque o Francisco acabou de passar por uma cirurgia oftálmica e ele não está conseguindo fazer leitura de maneira muito eficiente. Então ele me pediu: Maurício, eu vou, mas eu não quero falar, não posso ler. Mas é muito significativo que vocês estejam aqui. Nós pedimos carinhosamente, fomos atendidos pelo poder público no sentido de usar esse espaço, e agradeço também na figura do Maurício, ao nosso secretário, que está justificado porque sofreu uma contusão na noite de ontem para hoje, por isso justificada a sua ausência, e também na pessoa do Luiz Maluf, que é o nosso anfitrião hoje aqui no Teatro do Engenho. A previsão meteorológica dizia que poderia chover, como também podia fazer sol, 50-50, não podíamos arriscar, mas eu penso que tomamos a melhor decisão, que temos um pé direito alto, por mais que esteja quente, está fresco. Esta casa tem um significado, a meu ver, extremamente importante, esse prédio. Quando nós pensamos que estamos dentro de um teatro que não foi concebido inicialmente como um teatro. Esse prédio, de longa data, e ali há uma inscrição naquela peça metálica, da qual eu consigo ver 1914, ele testemunhou a história do ciclo do açúcar nessa cidade. E durante muito tempo, a razão precípua, inicial, fundamental da existência do engenho como um todo, de todos os pavilhões, como nós podemos ver aqui, não era um espaço de cultura. Era um espaço de geração de renda. Era um espaço de geração de riqueza. Era um espaço de produção. Mas ainda assim, e é em cima disso que eu quero fazer a minha primeira reflexão aqui nessa manhã, era um espaço da exploração do homem pelo homem. O engenho escravocrata. E ainda que seja datado esse prédio do século XX, uma estrutura que carrega nas suas paredes, e cada tijolo desse, cada pedra desse parque gigantesco, é um testemunho do trabalho e do sofrimento de homens que deram a sua vida e o seu suor pela riqueza de São Paulo e do Brasil. Então eu penso que a gestão cultural que imaginou, Maurício, construir um prédio, se fazendo valer dessa estrutura para abrigar uma casa de cultura,
inspiradas decisões da sua gestão. Porque o lugar que um dia foi de sofrimento, o lugar que um dia foi de tormento, tornou-se, para bem nosso, uma casa de cultura. E uma casa que é nossa, onde nós podemos, homens, mulheres e indivíduos de toda identidade de gênero e de sexo, cantar, dançar, representar e assistir. Eu penso que não é muito diferente do que aconteceu em Auschwitz, na Polônia. Amanhã, na edição especial da Gazeta de Piracicaba, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a história desse casal, Dr. Cássio e Ivana, que visitaram Auschwitz e me concederam uma entrevista exclusiva, e nós conseguimos aí um destaque na Gazeta para que a gente entenda um pouquinho do que eles viram lá. Auschwitz hoje é um memorial, é uma lembrança, não é mais um lugar de tormento, de martírio, de prisão. Aquelas pedras, aquelas paredes, cada pedaço daquele lugar é testemunha do que aconteceu ali. Mas hoje é um ponto turístico, podemos dizer assim, não é? Talvez não seja a alcunha mais apropriada do termo, mas é um lugar de visitação, é um lugar onde se faz foto. E pensar que na Segunda Guerra Mundial, as únicas fotos que podiam ser feitas ali eram dos próprios algozes que tiveram o escárnio de registrar o sofrimento de outrem. Isso aconteceu na Polônia, como aconteceu na Bélgica e em tantos outros países, como vocês vão conhecer também amanhã, e dessa vez na Folha de Piracicaba, meu editor está aqui, Marcelo Germano, a história do Victor Sermon, que está escondidinho lá atrás. Victor, acena assim para o povo te ver. Daqui a pouco ele vai ter um momento de destaque. O Victor é sogro do meu filho, mas o que traz ele aqui hoje não é o laço familiar. Ele é neto de um soldado, se você puder desligar o seu celular, eu agradeço. Ele é neto de um soldado insurgente da Bélgica. O avô dele fez parte da rebelião contra Hitler. Pegou em armas, foi preso em campo de concentração. Deixou a avó dele grávida em casa. Quando retorna, a filha já tem 5 anos e não reconhece o pai, porque era uma caveira ambulante. E essa história ele conta amanhã na Folha de Piracicaba. Se você não recebe a Folha, procura o nosso editor aí, que ele coloca você no mailing para você receber. É um documento histórico. E ter essas personalidades aqui, Dr. Cássio, Ivana, Victor e tantos outros, é importante para nós varrermos de uma vez por todas a onda de negacionismo histórico. O Holocausto aconteceu. Quisera não tivesse acontecido, mas aconteceu. Não é, Adolfo? E nós, como jornalistas, historiadores e membros da sociedade civil, nós temos o compromisso, a obrigação, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos que virão, mas acima de tudo, pelos que passaram. Há uma expressão na Escritura Sagrada que diz que se os filhos de Abraão se calarem, as pedras vão declamar. E nós temos uma pedra aqui hoje, que ela tem um lugar de destaque nessa mesa, né, Larissa? Porque ela é uma pedra testemunha. Ela foi trazida de Auschwitz. Ela fazia parte de um campo de concentração. Ninguém pode negar o que essa pedra viu. Só que essa pedra, por mais significativa que ela seja, ela não consegue falar. Então nós temos que dizer. Nós temos que colocar nas rádios. Nós temos que colocar nos jornais. Nós temos que colocar nas revistas. Nós temos que pintar nos muros. Nós temos que escrever, eu tenho muitos acadêmicos aqui hoje, nos livros. Nós temos que enfatizar a mensagem de que aconteceu. Mas no depender de nós, Holocausto, nunca mais. Muito obrigado pela presença de todos.
Nesse momento, então, o ato memorial caminha para o seu momento mais significativo. Nessa data, ao redor do mundo, milhares de comunidades judaicas, associações sionistas e entidades irmãs procedem ao acendimento das velas memoriais. A despeito da simbologia, o ato é laico e sem nenhuma conotação religiosa, mas sim de fundo artístico e cultural. Convidamos assim para que assuma a condução desse cerimonial o jornalista Maurício Ribeiro, que fará a celebração do ato em memória às vítimas do Holocausto. Esse ato se repete, como Enzo disse, no mundo todo. Hoje está acontecendo, amanhã acontecerá em São Paulo, à frente da CIP, não é? A gente não vai conseguir estar lá, mas de maneira muito carinhosa a gente reproduz hoje também. Por ser uma casa de cultura, nós não queremos que esse ato tenha um tom fúnebre, um tom triste. Ele tem que ter um tom alegre, por aqueles que sobreviveram também, por aqueles que passaram pelo corredor da morte, mas saíram vivos, não é assim? E eu queria convidar nesse momento a senhora Ivana Negri, artista local, acadêmica, que fará a leitura da sua poesia, que também sai amanhã na Gazeta de Piracicaba, Memória de Auschwitz. Essa poesia eu escrevi quando eu vim de Auschwitz, que foi um lugar que me chocou muito. Uma aura assim que, não sei, deixava a gente muito triste. Então ela se chama Memória de Auschwitz. Para que não se repita a barbárie de Auschwitz, haveremos de sempre lembrar, mesmo que a ferida reabra e sangre em nossos corações. Milhões de corpos insepultos, mutilados, cadavéricos, inocentes mortos, sem perdão. O que fizeram, meu Deus, para tamanho castigo? Nos guetos, prisões e campos de extermínio, chaminés fumegantes, som estridente das sirenes. Por quê? Para que tanto ódio? Enganadoras palavras no portal do campo maldito. A fatídica frase: o trabalho liberta. Mas onde só existia martírio e dor, escárnio e sofrimento. Há traumas que não podem e não devem ser apagados. E o Holocausto é um deles. Nem sempre a poesia é a expressão do belo. Poesia também protesta e traz à lume a história não contada. E cá estamos, testemunhas do extermínio. Rememorar o passado sombrio, saga de tantas dores, evocar amargas lembranças, os pijamas listrados, os rostos marcados, será sempre nosso dever, nossa missão. É importante a arte para a gente ressignificar as coisas, né, Valdir? E de fato o amor deles não é em vão, né? Em determinadas situações, os dispostos se atraem, se consagram e vivem juntos. E além de ser médico e acadêmico, ele também é um artista. Dr. Cássio Negri fará a leitura do seu texto inédito. Será publicado em livro agora? Já foi. Já foi. Tá certo. O livro não foi lançado, ainda vai ser. Então hoje é uma avant-première. Isso. Esse livro, a gente tinha um programa na rádio educativa todo sábado de manhã, se chamava Pira 21. E eu fazia os textos de abertura. Esse programa já terminou, mas aí eu peguei alguns dos textos de abertura do programa e coloquei num livro. E isso daí já foi escrito há anos atrás, uma comemoração mesmo desse dia. Sim, foi lido na rádio e agora eu coloquei todos esses textos antigos no livro e vamos lançar aí. Tá certo. Queremos estar no lançamento. Ah. Dr. Cássio fará a leitura do seu texto, para o qual eu peço extrema atenção, porque você vai conseguir, como eu, visualizar a cena, intitulado Brincando no Trem. Agora eu pediria, como vocês sabem, geralmente os judeus eram levados aos
trens, Marias Fumaças, e o trem, a associação do trem, levando os judeus, marca muito o campo de concentração, a chegada do trem no campo de concentração, ao som de Wagner. Então vamos, por alguns instantes, fechar os olhos e ouvir o trem chegando em Treblinka. Não é o Auschwitz, esse daí é um outro campo de concentração. Então vamos lá. E agora vamos ao nosso texto, que se intitula Brincando no Trem. O menino devia ter uns 7 anos. 7 anos, número mágico na cabala, como 7 são as notas musicais, as cores do arco-íris, 7 são os céus, e 7 as camadas dos elétrons nos átomos. Havia nascido no Brasil, em 1935, filho de pais que se diziam alemães, mas se chamava Jacó. Voltou com eles para a Alemanha em 1939, já sabendo falar o português fluentemente, além de ter também aprendido o alemão. Agora estavam no trem, vagões sem bancos, amontoados todos os passageiros sentados no chão, sem saber para onde seriam levados. Para o menino era festa, pois andar e brincar de trem era o que ele mais gostava. Lá fora, a paisagem cinzenta do inverno passava pela janela, as mais próximas rapidamente, as mais distantes mais lentamente. Superdotado desde criança, com perspectivas de se tornar um Einstein, pois com essa idade já sabia fração e geometria. Ia pensando porque as paisagens próximas tinham a velocidade relativa ao trem mais rápida e as mais distantes eram mais lentas. Imaginava o trem como tangenciando uma gigantesca circunferência e as paisagens mais próximas situadas num raio mais distante do centro, e as paisagens mais distantes mais próximas do centro dessa circunferência. Assim, poderia facilmente explicar esse fato banal e até fazer uma fórmula sobre isso. Enquanto sua mente viajava pela matemática, lembrou de fazer xixi. Como não tinha onde fazer, a mãe recomendou que o fizesse no vão das paredes do vagão, que era de carregar gado. Ele replica que não, pois devido à velocidade relativa do trem e à ventania, o líquido descreveria uma parábola e voltaria ao vagão, molhando quem estivesse mais atrás. Enquanto discutiam onde urinar, passou à vontade e ele viu uma placa à margem da ferrovia que dizia
Treblinka, 4 quilômetros. O trem apitava e já ia reduzindo a velocidade. O garoto perguntou o que significava Treblinka e ela, já sabendo, mas não querendo contar-lhe a verdade, disse que era um lugar maravilhoso, que os nazistas escreveram errado por não saberem direito o português, mas que significava um lugar onde só se brincava de trem. A mente inocente do futuro gênio alegrou-se e o pequeno sorriu, ansiando por lá chegar. Chegaram ao som de uma música de Wagner. Entrou para o banho conjunto com a mãe e o pai. E o mundo perdeu aquele que poderia ter sido seu maior gênio. Muito inspirado, Dr. Cássio. Muito obrigado por compartilhar conosco essa visão tão importante. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro, fazer esse exercício de empatia, não é? Para entender a dor. O judaísmo é marcado mais do que por uma identidade religiosa, mais do que uma cultura. É um povo, não é? É uma descendência, é uma história e é, acima de tudo, a capacidade de se adaptar em todos os lugares. Mas, na virada do século XIX para o século XX, um jornalista muito inspirado, de visão sionista, sonhando com o estabelecimento do Estado de Israel, ele trouxe consigo de volta também o hebraico moderno, o hebraico da Bíblia. E é a primeira vez na história que se ouve dizer, e é um caso totalmente inusitado, de uma língua morta que volta à vida plenamente, em literatura, cinematografia, enfim, todas as formas de expressão. Uma das poesias mais bonitas que se tem ideia, que se dá conta no hebraico, é o nosso hino pátrio, o Hatikvah, que nessa manhã será interpretado, solado pela membro da comunidade judaica de Piracicaba, Aline Bueno. Hatikvah, a esperança. E o verso final fala exatamente isso. A esperança de ver o nosso povo na nossa terra, na terra de Israel. Realizar esse ato hoje, no contexto que nós estamos vivendo, desde outubro para cá, é pisar em ovos. Então vamos deixar muito claro aqui, se alguém ainda tem dúvidas, não é? Não se trata de um ato de apoio ao governo de Israel, não se trata de uma autentificação de todas as decisões do governo de Israel. O conflito no Oriente Médio é uma realidade à margem da nossa realidade, mas que interfere nas nossas vidas, porque fala da perda de vidas de ambos os lados. Então, neste ato, de maneira muito significativa, nós nos lembramos também dos que foram presos,
dos que foram mortos de ambos os lados, dos que ainda estão cativos, e também prestamos o nosso tributo de agradecimento a Hashem, a Deus, por aqueles que sobreviveram, por aqueles que já retornaram. Não há uma formatação padrão para a condução desse ato. Algumas comunidades o fazem com 6 velas, cada vela significando 1 milhão de judeus. Dr. Jaime Rosenthal, que foi pioneiro na realização do ato em Piracicaba, ele o fazia com 7 velas e tinha uma leitura muito particular sua, né, de significação. Esse ano nós adaptamos a simbologia de cada uma das 7 velas de acordo com os representantes, que nós vamos convidar a partir de agora para que venham à frente fazer o acendimento. O acendimento será conduzido pelo Enzo. Essa menorá, ela fica na sala da nossa casa, né, Maurício? Mas agora nós temos bebês que já deram 3 tombos nela, de maneira que ela chegou aqui hoje solta, a haste da base. Então o engenheiro Luiz Spigolon fez uma solda improvisada ali, que um homem do Senai nunca foge, não é, a sua responsabilidade. Peço aos convidados que farão o acendimento, não toquem na menorá, por mais que sejam convidados nesse sentido. Não é nem por questões sagradas, é por questões lógicas da física, tá bom? Ela está emendada. Nas fotos, nossos netos nunca saberão disso, mas todos vocês sabem que tem uma emenda ali, ok? Acendimento pura e simplesmente da chama na vela, no sentido que nós lemos do hebraico da direita para a esquerda. Primeira vela. Em memória dos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto e também pelos judeus feitos prisioneiros pelo Hamas, chamamos à frente os membros da comunidade judaica, senhora Laurisa Cortelazzi, senhor Sam Timmerman, senhor Wolf Kadarek e senhor William Coelho, por favor. A imprensa fará o registro do acendimento da primeira vela. Segunda vela. Pela memória do povo negro e por todos que morreram e por todos que sofreram e sofrem perseguição religiosa. A irmã Rosa Nair, da Pastoral Afro de Piracicaba. Terceira vela. Pela memória de toda a população LGBTQIA+, sacrificada no Holocausto e ainda sob risco de perseguição nos nossos dias. O psicólogo Bruno Bonifácio. Quarta vela. Em memória dos rebeldes, dos ciganos, dos refugiados, dos que não têm chão, dos que não têm pátria, chamamos à frente o descendente do militar belga sobrevivente do Holocausto, senhor Vítor Alberto Sermon Robert, por favor. Acompanhado de sua filha, minha nora, Maria Vitória Sermon Pérez.
Pedir ao pessoal para chegar um pouquinho para lá, para a gente conseguir colocar todo mundo aqui uma bela foto. Todos que fizeram acendimento. Quinta vela. Pela memória dos maçons, o senhor William Bueno. Há mais algum irmão maçom presente? Por favor, se posicione juntamente. Tem um fumante de plantão aí? Parou, moça? Vou deixar ele como plano B. Siqueira é guerreiro, ele já está há 3 edições com a gente. A sexta vela, normalmente, nós acendemos em memória dos deficientes físicos, por todos aqueles que foram levados para campos de concentração para servirem como cobaias humanas. E o carrasco nazista Josef Mengele, ele tinha uma fixação doentia sobre gêmeos. Toda criança judaica, gêmea, par, trio ou quarteto, era conduzido aos campos de concentração para servir de cobaia humana dos seus experimentos mais absurdos. Então, toda vez que nasce uma criança, a gente fica feliz. Mas eu que tenho netos gêmeos, não é? A gente fica mais feliz ainda, porque é uma reação da própria vida. É uma prova de que Hashem, nosso Deus Todo-Poderoso, ainda confia em nós. Para acendimento da sexta vela, se convido à frente. Eles que já são membros da Associação Memorial Amigos de Sião, estão conosco já desde o primeiro ato memorial. Os trigêmeos, Maria Laura, Maria Eduarda e João Pedro Espigolô. A história deles também é um milagre. Isso é uma criança que não fuma isso, não sabe nem o que está fazendo. Exatamente isso. Ok? Puxa, gatinho. Vocês não fumam, mas fizeram Senai. Então vocês têm que saber fazer isso aí. Isso. Permaneçam aqui, juntamente do lado do Bruno. Sétima e última vela. Pela memória de todas as vítimas de ambos os lados do conflito Israel-Hamas e por todos aqueles que sofrem perseguição no mundo, convido a acender juntamente comigo esta vela o presidente da Sociedade Sírio-Libanesa de Piracicaba, Dr. Francisco Fará. Como tributo final, nesse ato memorial, faremos agora um gesto de simbólica significação, mas que ficará registrado para a posteridade as memórias do que aqui estão e que, por meio das mídias, registram esse evento. É costume judaico, nos atos fúnebres e visita aos túmulos, fazer um depósito de pedras sobre as sepulturas. As pedras, ao contrário das flores, permanecem como um símbolo de respeito, tributo e reconhecimento póstumo. E é assim que finalizaremos esse ato hoje. Para recitar o Kadish dos enlutados, convidamos os representantes da comunidade judaica de Piracicaba, a senhora Laurisa Cortelazzi, o senhor William Bueno e também o senhor Wolf Kadarek Neto.
Kadish é a oração dos enlutados. Todo judeu que morre, ele é respeitado durante 11 meses. A família, os amigos rezam o Kadish dos enlutados. E cada término da estrofe, a palavra Amém, que é uma palavra hebraica, que quer dizer assim seja, e que é conhecida de todos, ela é falada no final. E ao final da terceira estrofe, nós, como costume, damos 3 passos para trás. Mas isso é só a orientação do que acontece conosco. É rezar durante 11 meses. E aí a gente diz que a alma se acostuma e volta ao Criador. Esse é o Kadish. Ok? O Kadish, então, é uma oração para a vida. A gente celebra essa vida. É uma nova vida. Né? E eu quero falar para vocês que me passou agora no meu coração um pensamento de que eu sou uma mulher muito privilegiada, porque eu sou 100% brasileira. Eu sou fruto de um negro que amou um índio, que amou um português, que amou um italiano, que amou um libanês e que amou um judeu. Eu sou 100% brasileira. E levei isso no meu coração para as minhas filhas, para que não tenham nenhum preconceito contra ninguém. E que hoje, nesse momento, a gente celebra a verdadeira paz que vem do amor incondicional, daquele amor verdadeiro, que perdoa, que abraça e que continua todos os dias a viver a sua vida. Hoje também eu quero agradecer, você e a minha comunidade, que eu amo de paixão, que elas são minha família, e fazer uma homenagem também. Eu sou pediatra, né? Maluca de amor pelas minhas crianças. E eu conheci a história de um pediatra chamado Janusz Korczak. Esse pediatra, ele tocou fundo no meu coração, porque ele, na época da Segunda Guerra, ele cuidava de várias crianças num asilo que ele mesmo tinha construído. Mas chegou o dia dessas crianças serem encaminhadas para a solução final. Janusz vestiu a melhor roupa para eles. Ficou com bandeiras e fez cantos de alegria. Os soldados alemães falavam para ele assim: o senhor não precisa vir, porque ele era muito respeitado. Mas ele disse: não, eu vou com minhas crianças. E Janusz Korczak morreu no campo de concentração ao lado das suas crianças. Ele é para mim um exemplo de pediatra. E eu quero ser assim. Eu quero viver e morrer ao lado das nossas crianças. Porque é para elas que a gente leva a nossa mensagem de amor, de carinho, de fraternidade. Então, eu vou passar aos meus amigos aqui, o Wolf e o Sami. Eles vão rezar o Kadish. Vocês acompanham com o português, certo? Talvez todos não tenham recebido o Kadish, mas se você tem um Kadish e tem pessoas que, ao seu lado que não têm, compartilhe a leitura. Ainda temos algum exemplar? Temos alguns? Olha ali, pode retirar ali na entrada com a nossa assessoria. Será recitado estrofe por estrofe, em hebraico, primeiramente, para os que dominam o hebraico, e posteriormente a congregação acompanha o leitor na língua portuguesa.
ele se emocionou. Como é que eu vou ler agora com as letras tão pequenininhas? Não, são lágrimas mesmo. Itgadal veikadash merabá. Amém. Bealma divulá shirutei beamlir mahutei behayechon uvemeiron uvaret beberol bet Israel bagalá usman kari veimru. Amém. Amém. Grande e santo é Deus, no mundo que Ele criou conforme os seus desígnios. Que saibamos todos, cada dia mais, cumprir a sua vontade, fazendo do mundo em que vivemos, ainda em nossos dias, um mundo melhor. Amém. Yeshemei rabá mevorach le'alam almayá. Dessa forma, homenagearemos o seu grande nome, hoje e sempre. Itbarach, Ittabach, Itpaar, Veitroman, Veitnaseh, Veitadá, Veitalé, Veitalal, Shemei B'Shorah, Beimru, Kol Leilá, Min Kol Bishvatá, Tushbechatá, Nemenumatá, Damirá, Bealmá, Beimru. Amém. Amém. Deus é supremo e excelso, majestoso e poderoso, sábio e ciente. Ele está muito acima das nossas palavras e preces humanas. Amém. Yeshema rabá min shemayá, Ve'chaim tovim aleinu, El kol Israel, Veimru. Amém. Amém. Que nos seja concedida uma existência de paz e compreensão a nós, a todo o povo de Israel e a humanidade. Amém. Ose shalom imbromaf, uyase shalom aleinu, Yakol Israel, Veimru. Amém. O Criador baseia seu mundo em harmonia, suas sábias leis, que Ele presente a nós, a todo Israel e a espécie humana com sua paz. Amém. Pessoal, a pedra que vocês receberam, ela significa muito para o povo de Israel em todos os momentos. Um sábio, semana passada, me disse, Rabino, diz o seguinte, que a pedra, ela é indivisível. Ela pode ser quebrada por milhões de pedaços, mas ela continuará sendo pedra. E assim é o nosso povo, o povo de Israel e sua fé. Ela pode ser quebrada, ela pode ser jogada, ela pode ser desprezada, mas continuaremos sendo o povo de Israel. E assim, esse é o grande significado, o grande aprendizado que eu tive. E para terminar, com relação a esse evento, eu vou contar uma história. Por muito tempo eu participei junto com alguns sobreviventes do Holocausto. E um me contou uma história aqui em Piracicaba que me tocou profundamente sobre o que é o perdão e o que aconteceu. Ele chama-se Tom Venetner. Ele hoje está com quase 90 anos, muito pouco sai de casa. E ele me contou a seguinte história. Ele viveu no campo de concentração dos 8 aos 16 anos, em Dachau, e por milagre ele sobreviveu. Viu o pai tomar um tiro, viu a mãe ser espancada, viu o irmão ser morto nas câmaras de gás, viu todo mundo ser dizimado de forma cruel e vil. E ele contou a seguinte história. A guerra já tinha passado, ele já estava no Brasil, ele era um engenheiro da Baia, aqui no Brasil, e ele precisava fazer um trabalho e foi à Alemanha ser transferido, e lá ele morou com a sua esposa durante, casal novo, durante 5 anos. Morou num apartamento, num bairro em Munique, e ele me diz o seguinte, que ele fez amizade com um casal novo, que também morava no mesmo prédio, num apartamento à frente, né? E eles fizeram muito amizade. Então eles almoçavam juntos quando podiam no final de semana, eles jantavam juntos, eles conheciam a cidade juntos, e eles fizeram uma amizade como irmãos. Certa feita, né, e ele nunca contou que ele foi um sobrevivente
e nem a esposa dele. Em certo momento, no final de semana qualquer, o amigo diz: olha, junto com a esposa, vamos passear, você vai conhecer um pouco mais da Alemanha e do que está em torno dela. E assim foi. Eles viajaram durante 2 horas, e aí, quando ele percebeu, ele estava às portas de Dachau, do campo de concentração, onde os horrores da vida dele e tudo havia acontecido. Ele, surpreso, desceu do carro. O amigo olhou para ele e disse assim: eu sei o que fizeram com você, não precisa falar. Não fui eu, foi meus avós, foi meus pais. Eu quero pedir perdão para você do que aconteceu. E naquele momento, eles se abraçaram, se beijaram e ficaram tão emocionados como amigos que eram. Porque é a força do perdão que constrói a humanidade e o mundo para um mundo melhor, uma vida melhor. Dom Benetner me deu o maior ensinamento que eu podia ter como ser humano, que a gente tem que ser resiliente e aprender a perdoar. Obrigado a todos, obrigado, Maurício, pela oportunidade. Todo mundo recebeu a pedra quando chegou? Se alguém não tem, eu recomendo que pegue ali numa daquelas portas vermelhas ali, que tem alguns exemplares. Queremos agora convidar então para que cada um deposite a pedra que tem em mãos ao redor desse menorá cerimonial. Enquanto caminhamos ao som do violinista Luiz Fernando Fleischkluger, que assina a trilha sonora desse ato. Tenhamos em mente os 6 milhões de judeus e outras vítimas martirizadas no Holocausto. Agradecendo pela presença de todos e de cada um. Que a memória das vítimas seja uma bênção para todos que se lembram deles. Na extensão do We Remember, nós estamos convidando os presentes a que peguem uma folha dessa, vão passando um a um, façam a sua foto, publique na sua rede social e marque essa hashtag We Remember. Nesse exato momento, em Auschwitz, na Polônia, foi instalado pelo World Youth Congress um telão na porta do campo de concentração, do lado da guarita oficial. E todas as nossas fotos estão sendo projetadas lá. Estamos eu, Laurisa, família Spigolon, todos que mandaram fotos para mim, eu já mandei para Nova York, e o streaming já está fazendo a projeção lá. Não mandem mais foto para mim hoje, ok? Shabbat, se descansar. Mande a sua foto diretamente por essa hashtag e torça para que ela apareça lá no telão. É o nosso tributo, junto com irmãos do mundo inteiro, para que nunca mais aconteça. Ok? Vou deixar aqui para a Fernanda. Vocês podem... Vão pegando, fotografando, passando, publicando e marcando a hashtag. Um abençoado sábado e semana para todos. Shabbat Shalom.